Hoje falaremos sobre o iceberg dos SCPs. SCP explicado são comumente antigos sobre anomalias que são completas e totalmente compreendidas a ponto de seus efeitos serem agora inexplicáveis pela ciência convencional ou por fenômenos que foram desmascarados ou facilmente confundidos como uma anomalia. Artigos SCP que ainda não recebeu uma classe de objeto podem ser rotulados como pendente. Isso é usado para indicar que a fundação está pesquisando ativamente a anomalia, mas ainda não possui informações suficientes para fornecer uma classe de objeto. Esta é uma decisão deliberada para enfatizar que uma história está em andamento e não é o mesmo que o ator não saber qual classe de objeto atribuir classe de objetos históricos, também ocasionalmente chamadas de classes narrativas. São classes de objetos que não se enquadram em nenhum dos as seções acima. Eles geralmente são criados para promover a narrativa em um SCP específico e usados apenas uma vez. Embora alguns tenham sido usados consideravelmente em vários artigos, é recomendado usar uma das classes de objeto padrão listada aqui para a maioria dos SCPs, apenas usando uma classe de objetos não padrão, se houver uma boa razão para justificá-la no artigo. Brinket não tem permissão para brincar de batata quente com SCP-1963. Brinket não tem permissão para organizar, agendar, anunciar, promover ou vender ingressos para a partida de aula entre Amber e SCP-682. Qualquer SCPs que não nos importamos com quantos 5 concordamos com isso, é quanto precedentes existe o Dr. Brinket. Não tem permissão para ter um SCP como animal de estimação. Os Scamber, também conhecido como Scambers, são itens dados a unidades móveis das forças-tarefas e aos alfas da exigência do caos e são montados no topo do capacete do jogador. Eles podem ser instalados em uma configuração do ou do Quadrant. Esse último disponível apenas para MDF de alto nível, atualizando e Delta Command. CI. Os óculos Scamber são semelhantes a pequenos binóculos e possuem lentes verdes. Por que SCP-294 é classificado como Eucharist? Eu sei que já está aqui há algum tempo, mas por que sempre foi Eucharist? Ele se enquadra na categoria segura de qualquer teste de caixa trancada. Você pode colocar em uma caixa e nada vai acontecer. Coisa assim só pode acontecer quando as pessoas são estúpidas. Uma xícara de café existe muitos SCPs que são mais perigosos do que eles próprios e que são classificados como seguros. Grupos de interesse são outras organizações ou grupos envolvidos com o anômalo, que é a fundação que fica de olho para não quebrar o véu. A postagem original sobre o SCP-173 é uma postagem do 4chan de 2007, escrita por Moto44, que inspirou a fictícia da Fundação SCP. Bem, como levou a criação do SCP Wiki, uma comunidade popular de escrita de ficção de contenção, a postagem foi feita em 22 de junho de 2007 e excluída alguns dias depois. Ele ficou perdido por mais de uma década, antes de redescoberto em um arquivo de postagem antiga do 4chan por Das2.
Então, quais são todos os cenários? XXX. Cascend, Orphan Old. Tipo, qual significa qual? Tipo, o que é tipo de cenário e um cenário de fim de mundo? Da classe RK, etc. Não tenho certeza de como isso funciona. Eles foram criados pelo ator para pular específicos e depois outros começaram a usá-lo. Pois existe uma lista definitiva do que cada cenário implica. E um ex, que significa explicando, SCP é aquele que descobrimos e é um SCP que não é mais um SCP, seja porque se tornou comum, porque elaboramos a física por trás dele ou porque se tornou uma completa não anomalia. Missão da Força-Tarefa. A Força-Tarefa Móvel Ômega 7 é uma força-tarefa experimental especializada na aquisição e contenção de anomalias utilizando entidades humanoides anômalas cooperativas, particularmente a SCP-076 e a SCP-105. Até que Força Mobile Ômega 7 foi desmartelada e desativada. Esta entrada deve ser excluída por ordem da Administração de Segurança e Registros de Informação. Esse tópico apenas fala sobre o redesign do SCP-106. Vou deixar a imagem do SCP aí. No canone do projeto Paragon SCP-343 é especificamente confirmado como não sendo Deus Abrâmico, mas sim um antigo mago originalmente chamado de Mateus. SCP-000 é um catálogo de 200 páginas em cores e impressão em papel. Gross. A primeira página lê-se 0 catálogo oficial de vendas SCP em grandes letras vermelhas na frente, com uma estrela amarela escrita centenas de pensinas no canto inferior direito. Qual é o código para fazer isso? Então você tem que clicar no texto vermelho para que ele apareça mais parecido com a SCP-5002 na parte inferior a texto vermelho. E se clicar em mais texto aparecerá. Como faço isso? Visão da classe D. O maior mistério do SCP, para mim. Algo que eu não consigo entender, porque a maioria ou mesmo inofensivo e reutilizáveis funcionários da classe D são demitidos no final do mês. Parece-me um massacre desnecessário e também um grande desperdício de recursos humanos. Talvez a fundação se preocupe por saberem demais. Por que eles não usam amnésticos então? O agente de morte memetístico Berman Lagford é uma imagem memetística de risco cognitivo que coloca espectadores não autorizados em parada cardíaca, o que provavelmente leva à sua morte. Este agente memetístico é usado principalmente para a proteção de SCP-001 no banco de dados CityNet. SCP-80-SG é a dignização de grupo para 4 crianças humanas anômalas com idades entre 12 anos e 13 anos, que atualmente reside na cidade de Port Elence, no centro-oeste. Nebraska. SCP-80-S são capazes de uma variedade de habilidades anômalas, especificamente percepção avançada, capacidade de escapar de ex-funcionários treinados com anos de experiência em contenção, capacidade de comungar com criaturas anômalas e muito mais. A gama completa de habilidades de SCP-80 não é conhecida. SCP-096 é extremamente rápido e não pode ser destruído por portas ou elevadores, independente de estarem trancados ou não, pois irá rasgá-los para alcançar o jogador. Assim que pegar o jogador, ele irá despedaçar seus membros e devorá-los. A morte é inevitável quando o SCP-096 é acionado. Nível 6 ou Cosmic Top Secret C
STS, a autorização é concedida exclusivamente ao administrador e ao Conselho ZEL-SIM. Essa autorização concede conhecimento a qualquer coisa sobre a qual a fundação tem informações. O acesso ao nível C é só permitido pelo Conselho ZEL-SIM. CP-173 é baseado em uma escultura da vida real, chamada Uchichi 2004, criada pelo escultor e artista japonês Izukimi Kato. A escultura foi feita em madeira, acrílico e carvão. Oficialmente, a origem da primeira imagem original de SCP-106 ainda é anônima. Acredite-se que tenha se originado dos tópicos assustadores dos 4chan. Havia um tópico que dizia que a imagem inteira é um Photoshop, enquanto o rosto foi tirado da Primeira Guerra Mundial e o corpo foi tirado de um modelo masculino aleatório. O objetivo dessa documentação é informar o pessoal sobre os procedimentos básicos durante um bloqueio no local após um comprometimento da segurança, contenção, cópias avançadas incluindo manuais de protocolo de contenção para o pessoal envolvido podem ser acessadas solicitando ao seu supervisor imediato. Oficialmente, a origem da primeira imagem original de SCP-106 ainda é anônima. Acredite-se que tenha se originado dos tópicos assustadores do 4chan. Havia um tópico que dizia que a imagem inteira é um Photoshop, enquanto o rosto foi tirado da Primeira Guerra Mundial e o corpo foi tirado de um modelo masculino aleatório. Vejo que alguém está se familiarizando com SCP-Wiki. Fred, não os agentes miméticos de matar não são reais, nada disso existe na vida real. É apenas uma maneira legal de ter atenção e dar a você uma sensação de importância. Divirta-se, regulando ainda mais na troca do peito. Então, sobre o processo de Ender Dusk. Faz um tempo que não procuro aqui, então não sei o que o processo acabou. Eu quero saber se há alguma atualização. CP-12 é uma música perigosa que motiva as pessoas à loucura e à automutilação. Deve ser mantido em escuridão absoluta e coberta, trancado, dentro de uma caixa de ferro suspensa no teto. Agora a tinta usada para essa partitura é de sangue humano e qualquer um que tentar completar a peça. Dr. Chef, nome Alto Chef, é um dos membros mais notáveis e importantes da Fundação SCP. O homem de extrema inteligência, ele foi descoberto e trazido até a Fundação, após ele ter escrito documentos médicos com características anormais. Após seu recrutamento, sua capacidade de fazer sorriso é incrivelmente precisa de eliminar SCPs consideradas perigosas, o levou a alto nível dentro da fundação. Ocasionalmente, ficando ao nível de diretor, ele protagonizou múltiplas histórias com seu comportamento bizarro, combinando com suas tendências sociopatas e de mentir, trouxe ao muito rumor sobre sua verdadeira natureza. 514 é um dos membros mais misteriosos do Conselho. 050514 é feito de pedaços de humanos de múltiplas dimensões. Pestilência é uma doença cujo verdadeiros atributos são conhecidos apenas pelo próprio SCP-044. É descrita como uma infecção tediosa causando a morte e destruição a todos os infectados. Por ela, apesar da vaga descrição de pestilência, existe muita teoria sobre o que ela realmente é. 1009 deve ser movido com intervalos regulares para que possa ser tratado com presas ativas de madeiras, metal e tecido. O pessoal deve anunciar suas interações na presença de SCP-1799
antes de tentá-lo removê-lo. Para esse propósito, o pessoal designado para o SCP-1009 é obrigado a usar roupas normais para evitar o descartamento acidental de uma resposta violenta de SCP-1609. Nenhum item com motor é permitido dentro de um raio de 200 metros da área de contenção de SCP-1609. Nenhum pessoal atualmente ou anteriormente afiliado à Organização Oculta Global e material que faça referência a eles será permitido no local. Armazenamento 08. P294 é uma máquina de venda automática de café padrão. A única diferença notável é um touchpad de entrada, com botões correspondentes a um teclado QWERTY em inglês. Ao depositar 50 centavos de moeda americana no slot de moeda, o usuário é solicitado a inserir o nome de qualquer líquido usando o touchpad. Ao fazer isso, um copo de papel padrão de 11 onças é colorido e o líquido indicado é derramado. Conhecemos o SCP que pode causar um evento de classe CQ, qualquer SCP ou uma maneira impossível, por exemplo, usando índice de causar esse evento. Para quem não sabe o que é isso, aqui vai uma explicação. CQ é o fim da realidade, não é escapatória, porque não há nada para onde escapar. Se isso correr, tudo se foi, pronto. Como disse o Perseu, um cenário teórico que existe em algum ponto no futuro da fundação, a mais terrível e infinita das classes K. Esse cenário não é apenas história da Terra e todos os deuses e poderes e tudo mais no multiverso, mas também o site em que isso está escrito. Todos vocês estão lendo isso como se The Crash estivesse dando errado, de maneira horrível e impossível. Um desastre fictício tão incrível e poderoso que até destruiu o ator. Partida de basquete Dr. Bridget vs SCP-682. Bridget entra na sala com uma bola de basquete padrão, de marca rígida. O campo que está assim, que o SCP-682 começa a se aproximar. Dr. Bridget corre para frente antes que o SCP-682 pudesse machucá-lo. Entretanto, Dr. Bridget evitou o objeto com força repetida e intensa, fazendo com que o SCP caísse no chão, com os fatuados saindo de seus tornozelos, exclamando a frase: "Seja enganado, filho." Dr. Bridget enterra a bola e se regozija com o SCP-682. Caído o SCP-682, afirma que ninguém jamais vai me matar, assim novamente. Antes de começar a cura, seu tornozelo com pele semelhante a borracha, SCP-682 rompe a contenção momentos depois, causando a vítima entre elas. O corpo atual do Dr. SCP-682 foi recontido e manteve seus tornozelos emborrachados por aproximadamente 10 dias antes de retornar ao normal. Do mais caprichoso deste ou de qualquer outro universo é uma triste verdade que eles não possam realmente atender à necessidade de uma criança a longo prazo. Companheirismo, confiança, amor, hábito, aceitação, é disso que as crianças precisam para crescer, ter sucesso e alcançar felicidade para toda a vida. Aqui entra os Little Misters. Cada um dos nossos Little Misters é projetado para ser o melhor amigo da criança, que acompanha ao mesmo que plenamente divertido e emocionante. Com isso, a criança tem um aliado, alguém que ajuda a encontrar o seu caminho. P5332 é uma anomalia tipada, um par de efeitos semáticos biais anômalos que habita o ramo gemático da família de línguas indo-europeias e condição médica, sobre qual atua mais de um século de pesquisa. A fundação não conseguiu determinar por que funciona, mas as funções em si têm sido uniformes ao longo do tempo. A do Deus Quebrado é uma organização religiosa anômala que adora a americanização e acredita que a carne e a vida são inteiramente mais ou quebradas, embora sua origem seja desconhecidas. Artefatos relacionados a Deus Quebrado foram recuperados de escavações arqueológicas
que datam do período clássico grego, e o dogma da Igreja afirma que a sua existência é anterior ao aparecimento da vida na Terra Central. Para sua teologia, que a sua divindade foi espalhada, dispersa ou de outra forma tornada ínteres através de outro uso da tecnologia, muitas vezes anômalas. Seguidores da Igreja procuram reunir os componentes do corpo de Deus, permitindo assim do divino uma forma física para utilizar e provocando algum tipo de hábitos tecno-orgânica. Objetos SP foram atribuídos a esse grupo desde a sua descoberta. O pessoal pode consultar itens indesejados em Deus, quebrando para obter uma lista racista. Existe realmente o SCP-001 verdadeiro ou vários são inválidos? Então, se bem eu me lembro, o conceito de trabalho para o 001 é que existe apenas uma proposta verdadeira de SCP-001 e as outras são falsas e inexistentes. Mas isso é realmente verdade? Todos eles existam simultaneamente ou como seu próprio SCP? Então eles são SCPs verdadeiros e reais, mas o principal 001 é aquele que deu início à fundação, ou talvez todos tenham tido um papel nas origens e na história da fundação e de uma forma ou de outra. Talvez uma proposta de SCP-001 seja uma verdadeira em um universo SCP e outra em um universo alternativo. Talvez alguns sejam verdadeiros e outros não. Em vez de apenas uma verdade, talvez exista um SCP-001 verdadeiro para cada 05. Talvez nenhum deles seja verdadeiro, ou exista em um cobrimento ainda maior. Qual é o seu cano principal? Os humanos temem as coisas, mas entre os conceitos mais universais que nos enchem de pavor e terror está o desconhecido. Existimos em uma busca constante por saber que tudo o que esteja além da nossa compreensão não possa nos prejudicar. A autoridade, pelo contrário, mergulha nessa escuridão e desmonta para ver o que faz funcionar. Somos exploradores que sondam as profundezas do bizarro, os guarda que protege contra o não natural, e os construtores que constroem as barreiras que impedem o impossível. L-35 é uma máscara de comédia, trazida de porcelana branca. Indivíduos próximos ao SCP-035 ou em contato visual com ele sentem uma forte necessidade de vesti-lo. Quando a SCP-035 é colocada no rosto de um indivíduo, um padrão de onda cerebral alternativo do SCP-035 se sobrepõe ao do ex-poder original, efetivamente apagando e causando morte cerebral ao sujeito. O sujeito então afirma ser consciência contida em SCP-035. Os corpos do sujeito possuídos decaem a um ritmo altamente acelerado, tornando-se eventualmente pouco mais do que cadáver modificado. Quando se trata de jogo de terror multijogador, a fórmula é bastante semelhante em cada título. Os jogadores cooperam entre si contra uma força sobrenatural, lutam entre si e uma força sobrenatural às vezes assume o controle dessa força sobrenatural para eliminar outros jogadores. Há bastante vaidade, mas é raro quando o jogo realmente altera a fórmula. Zero estava em estúdio dentro de seu reino de pensamento. Sua visão pendurada nas prateleiras de armas vazias e no suporte nas paredes, prateleiras áridas pelas quais ele passou, deixaram para trás um ciclo interminável do tempo. As coisas já tiveram coisas que eram dele. Ele não é particularmente materialista. Na verdade, foi a compreensão dele nada além de acabar com esse desastre. O 06 é composto por 14 membros divisionados, 06, 1, 06, 2, etc. Há um 15º membro, que é a segurança da classe 07. Ele é chamado apenas de o 07. A ausência do Caos, ou CI, é uma importante organização rival na série da fundação SCP e foi considerada o principal catalisador e antagonista abrangente de SCP, violação de contenção. P-096 é um disco principalmente vermelho, esculpido em um composto de pedra semelhante ao quinavário, com gravuras circulares e símbolos de conhecido.
esculpido a 0,5 cm de profundidade ao redor de todo o objeto. Cortes mais profundos estão presentes em SCP-096, com profundidade de 1 a 1,5 cm. SCP-096 tem 7,62 cm de diâmetro e cabe confortavelmente na maioria das palmas da mão sem abração. SCP-096 mudará de tonalidade quando segurando por um indivíduo vivo. As cores tiradas por SCP-093 ainda estão sendo pesquisadas para estabelecer uma ligação. A crença atual sustenta que as mudanças dependem do arrependimento do titular Homestuck. Sbolter 096. SCP-096 se for colocado na dimensão de bolso do SCP-036. Digamos que durante uma violação de contenção SCP-106 entra na sala do SCP-096, sem saber olhar para o seu rosto, ou acidentalmente. Então SCP-096 é colocado na dimensão de bolso. 106. Poderia fazer alguma coisa com ele lá para atrasá-lo de maneira viável? Não. Não é que possa desacelerar o 096 em estado de raiva. Então como seria seu estado de raiva na dimensão de bolso?